Você quer saber quais são as melhores ações para receber dividendos? De quais setores essas ações são e qual é o principal indicador utilizado nesse tipo de estratégia de carteira? Vou mostrar para vocês aqui na prática, depois da vinheta. Eu sou Paulo Cunha, sócio fundador da iHub Investimentos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Então vamos lá. Então primeiro vamos começar explicando o que são os dividendos ou juros sobre capital próprio. Então dividendo ou juros sobre capital próprio nada mais é do que a distribuição de lucros que uma empresa faz através das suas ações para os seus acionistas. Então quando você tem uma ação negociada em bolsa e ela distribui dividendo, primeiro você tem a chamada data X, que é aquela data na qual, se você tiver aquela ação, você terá o direito de receber o dividendo. Se você dormir com aquela ação naquela data, você vai receber numa data futura, geralmente já pré-programada, quando não existe a divulgação de resultados, e aquele dinheiro pinga diretamente na sua conta. O dividendo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele é isento de imposto de renda na pessoa física. Então o valor que ele recebe, que o investidor recebe lá, ele já é líquido de imposto. Já o juros sobre capital próprio é cobrado até 15%, daquele recebimento, daquele valor que aquele investidor recebe. Então, em ambos os casos, dividendo ou juros sobre capital próprio nada mais é do que a empresa distribuindo seus resultados ou a sua disponibilidade que ela tinha ali dentre aos seus acionistas. Então, agora um outro termo e um indicador muito importante, na verdade o mais importante que os analistas, os investidores olham quando estão procurando ações de dividendos, que é o yield. Então o que é o yield? Ele nada mais é do que uma conta onde eu pego tudo que aquela ação pagou de dividendo e juros sobre capital próprio ao longo do ano, ou a perspectiva que eu tenho de receber de dividendo ou juros sobre capital próprio, e faço a divisão pelo valor da ação. Então, por exemplo, se eu recebi, ou se eu tenho a perspectiva de receber R$10 por ação e o preço daquela ação, daquela empresa é de R$100, o yield calculado, 10 dividido por 100, vai ser de 10%. Então eu quero dizer que eu, tendo aquelas ações e segurando durante um ano, eu tenho a perspectiva de receber 10% sobre o valor da ação ao longo daquele ano. Então, obviamente, quanto maior o yield, maior o dividendo que aquela empresa paga com relação ao preço do papel. Então, por isso é uma proporção, é muito importante vocês entenderem isso. Então, aqui só para um fim prático, geralmente atribui-se um yield bom, um yield alto, entre 5% até 10%, acaba sendo um percentual bastante aceito para esse tipo de estratégia. Então agora vamos falar de quais setores geralmente são essas empresas que pagam mais dividendo. A gente pode elencar aqui. Sempre aparecem, e geralmente até aparece mais de uma numa carteira de dividendos, o setor elétrico. Então, no setor elétrico você vai ter a parte de geração, distribuição e transmissão de energia. Em ambos os casos, eles costumam pagar bons dividendos. Para falar de uma característica dele, é porque geralmente você tem um grande investimento desse setor no início do projeto, você vai construir uma usina, ou você vai fazer uma grande linha de transmissão, e depois, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, você vai apenas colher os resultados daquele setor, você vai colher o lucro, a rentabilidade daquele setor. Então, geralmente, isso também acontece o quê? São empresas e são projetos muito previsíveis e muito estáveis. O consumo de energia elétrica costuma oscilar pouco em todas as economias. E geralmente essas empresas elas têm projetos e contratos de longo prazo. Então fica muito fácil fazer a previsão do quanto que eu vou conseguir obter de lucro durante aquele período depois que eu realizar os investimentos. Um segundo setor é o setor bancário. Os grandes bancos, principalmente aqui no Brasil, costumam pagar bons dividendos. É claro que isso não é uma regra. Você pode ter sim grandes bancos ou ações, papéis de bancos que não pagam bons dividendos. Mas aqui no Brasil, historicamente, quando você pega os maiores bancos aqui, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, costumam ter um bom yield quando a gente consegue fazer a conta. Por último, a gente tem também o setor de saneamento e de commodities. Esses setores às vezes aparecem nas carteiras porque eles são cíclicos. O que significa isso? É menos previsível. Então hoje eu consigo saber, por exemplo, a Petrobras e a Vale, no ano agora de 2020, 2021, obtiveram excelentes resultados, excelentes lucros e vão pagar aos seus acionistas um dividendo bastante alto.
Porém, nos tempos de vacas magras, podem até mesmo deixar de pagar dividendos. Então, por esse motivo, nem sempre esse tipo de setor costuma aparecer nas carteiras que se recomenda para obter dividendos. Um último ponto de característica dessas empresas são aquelas empresas que já são bastante maduras e precisam realizar menos investimentos. Porque vamos pensar, uma empresa que está crescendo muito, precisa sempre contratar, sempre fazer novos projetos, por mais que ela obtenha bastante lucro, ela sempre reinveste. Se ela fizer isso, vai significar que ela vai pagar menos dividendo, porque ela está reutilizando seus lucros para continuar crescendo. Agora, quando você pega uma empresa que já é de um setor maduro, como eu expliquei aqui, o setor elétrico, foi lá, montou um projeto e depois não tem mais nada mais para fazer, é só colher resultado, como ela não reinveste, todo o lucro que ela tem, ela pode simplesmente distribuir. Então essa costuma ser uma característica fundamental de empresas boas pagadoras de dividendos. Então vamos agora para o que interessa. Vamos descobrir quais são as vaquinhas que estão dando mais leite. Então, brincadeiras à parte, mas vacas leiteiras também é o termo usado para aquelas ações que costumam pagar bons dividendos. Só para você saber aí. Então vamos pegar aqui como exemplo a carteira recomendada de dividendos da XP para o mês de setembro. São 5 ações, as 5 que chama Top Dividendos XP. Então aqui a gente pode ver quais são essas 5 ações. Então primeiro a gente vai ver a Copel, depois o Banco do Brasil, depois a Engie, AES Brasil e Taesa. Então vocês podem notar que dentre as 5 ações, 4 são do setor elétrico, bem como eu expliquei. É o setor mais procurado para esse tipo de estratégia. E uma aqui é um grande banco, que é o Banco do Brasil. Então você vê aqui que a ponderação de diversificação, o peso é 20% em cada uma delas, né? Então você pode dividir aqui por valores iguais. E você consegue ver também por essa coluna o dividend yield que cada uma dessas ações paga, né? Então indo de 14,7% no caso da Copel, aqui é a maior, até 5,6%, que é baixo, mas ainda assim relativamente alto quando a gente olha a distribuição de lucro, né, de uma ação da AES Brasil. O grande ponto aqui é que na média dá 8,5% de yield essa carteira. Então vamos para algum exercício prático aqui agora para a gente conseguir entender melhor o que isso daqui significa. Então vamos agora para um exercício prático aqui. Vamos imaginar que a gente investiu R$100 mil nessa carteira, Top Dividendos da XP, com a perspectiva de receber 8,5% de dividendo diretamente na conta da corretora. Então, se eu for fazer a conta aqui, R$100 mil, vou receber R$8.500 por ano, que dá R$ 708,33 por mês. Então, eu posso ter simplesmente a estratégia de utilizar esses recursos para pagar as minhas contas no dia a dia e aí não reinvestir. Lembrando aqui que eu posso continuar obtendo a valorização dos papéis, mas no exemplo aqui, vamos imaginar um cenário hipotético onde o preço das ações fiquem estáticos e eu receba simplesmente R$ 708 por mês. Agora, o que é o mais interessante aqui? Vamos fazer o exercício de, durante 10 anos, eu não utilizar os recursos, eu reinvestir, para a gente conseguir entender o poder dos juros compostos funcionando aqui. Então, o que acontece? Se eu reinvestir todo mês R$ 708, comprando mais ações dessa carteira, eu vou ter no final de 10 anos acumulado o patrimônio de R$ 226.098. E aí, se eu aplicar a mesma de distribuição de yield, eu vou ter uma mensalidade, uma renda mensal de R$ 1.600. Muito mais interessante, não é mesmo? Apenas um ponto aqui. As ações elas não pagam todo mês o mesmo valor. Então, às vezes, uma ação pode pagar apenas uma vez no ano, de uma vez só. Às vezes, geralmente o setor bancário costuma pagar a cada 1 ou a cada 2 meses. Então, por isso é importante a gente sempre olhar o ano, porque não é uma conta todo mês certinho, um valor exato, tá? Falando um pouco agora sobre a reforma tributária, né? Então a gente está em setembro de 2021, então estamos com o Congresso discutindo, debatendo a questão da reforma tributária que pode vir a taxar os dividendos, diminuindo um pouco os impostos sobre a receita, né, das empresas, mas pode taxar dividendos. Então acho que a primeira grande pergunta é, poxa, se vierem a taxar os dividendos, essa estratégia ela está falida, está fadada ao fracasso? Então a resposta é absolutamente não. Uma vez que eu vou ter uma diminuição do imposto cobrado sobre a receita, muito provavelmente o meu lucro vai ser maior e a sua distribuição de dividendos, consequentemente, também.
ainda que ela venha a ser tributada no final. Uma coisa que também pode ocorrer, aqui mais para fins de exercício, é as empresas podem utilizar a recompra de ações. Então, distribuir menos dividendos, porém recomprando mais as suas ações no mercado, de modo que essa pressão compradora faça com que seus preços possam vir a subir. Então essa já é uma prática bastante utilizada no mercado por parte das empresas, principalmente em momentos de crise ou em momento em que o preço dos papéis caem demais e o próprio board, os acionistas, acham que faz muito sentido recomprar as suas ações no mercado. Quando elas fazem isso, na prática, ela está aumentando o percentual de participação para cada uma das ações. Então, em tese, o valor patrimonial delas aumenta e, consequentemente, o seu valor no mercado. Então aqui para encerrar, se você tem a vontade de realizar essa estratégia, mas não tem a confiança necessária para fazer isso sozinho, aqui na iHub Investimentos a gente oferece esse serviço de montagem e troca automática da carteira recomendada, porque geralmente essas carteiras têm trocas mensais, então a gente consegue operacionalizar isso aqui através da nossa mesa de renda variável, com o investidor apenas precisando dar um aceite, um ok, quando essas trocas acontecem. E se você quiser abrir sua conta aqui na iHub, o nosso link está aqui na descrição deste vídeo. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos. Então dê o seu like se você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.